Fala, meu querido Capivara, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos analisar uma partida, do meu ponto de vista capivara, que aconteceu no Tata Steel agora de 2021. Para quem não conhece, o Tata Steel é como se fosse o Wimbledon para o tênis, né? O Tata Steel é uma das principais competições que tem no ano no mundo do xadrez. Tá? Então é um dos eventos mais aguardados por toda a comunidade enxadrística. E nessa partida aconteceu pela segunda rodada do campeonato, que foi dia 17 agora, e é uma partida sensacional entre o Alexander Donchenko, que é um alemão, um dos 100 melhores jogadores do mundo, contra nada mais nada menos do que Fabiano Caruana, né? É uma partida sensacional. Então vamos lá. Temos aqui então as brancas jogando com D4, D5, C4, C6, as brancas então responderam com cavalo F3, cavalo F6, E3 e bispo em F5. Bispo F5 aqui configura então uma defesa eslava pelas negras, né? Que é quando as negras tiram o bispo da cadeia de peões. Quando o bispo fica ainda ali em C8 e as negras jogam com E6 e ele fica atrás da cadeia de peões, isso configura uma semi-eslava, né? Pra gente, que é capivara, isso são só nomes, né? Mas para eles isso faz muita diferença. Então as brancas seguiram com C3 e então E6. Nessa situação, as brancas vão tentar ganhar tempo em cima desse bispo aqui que saiu da cadeia de peões. Então, cavalo H4, bispo E4, aqui, então, se as brancas tomarem de cavalo, provavelmente segue de cavalo por e não altera a cadeia de peões, né? Aqui, o Alexander resolveu jogar então F3. F3, bispo em G6. Esse F3 provocado pelo Fabiano Caruana, note que agora esse cavalo que está aqui em H4, ele não tem mais essas casas para voltar. Então ele fica muito mal localizado, né? Então não vai ter muito para onde ele correr, ele vai ter que trocar por esse bispo em algum momento. As brancas seguindo então com o bispo em D2, fazendo o desenvolvimento das peças. As negras a mesma coisa, preparando o roque com o bispo E7. E então teve a captura. Cavalo por G6 e H por G6. Aqui ainda estamos em igualdade, a gente vê que já teve as negras perderam o par de bispo, né? Mas uma partida ainda igual, nada acontecendo em ambos os lados. Dama em C2, aqui já tem uma amostra de que talvez teremos roque grande, roque de alas opostas, né? Então a partida vai ser bem dinâmica. Então seguindo aqui com cavalo de B em D7 e roque grande. Roque grande, então o Alexander foi para cima do Fabiano Caruana. E bom, e não é qualquer um, né? Não é tão fácil de atacar. Uma coisa é atacar eu, outra coisa é o Fabiano Caruana, né? Então o Fabiano já mais que depressa já começou o ataque na ala da dama, né? Vai começar a bombardear ali e o Fabiano ainda não rocou, né? Não está definido ainda se o rei vai ficar no centro, se o rei vai rocar mesmo, né? Rocar pequeno, então ainda está nessa indecisão. Então, sem perder tempo, o Alexander também começa o seu ataque na ala do rei, jogando G4, né? G4, então o Caruana fez D por C4, bispo por C4 e B5. Aqui já ganha um tempo em cima do bispo e expande na ala da dama, né, para atacar o rei adversário. Bispo em E2, né, para não pendurar o bispo. C5, ó, Fabiano não perde tempo. Você vê que ele expande, ele nem rocou, né? Você vê que ele faz o ataque dele com o rei no centro, ele não quer perder tempo de ataque. E aí o Alexander joga o quê? D5. O Alexander também vai falar, bom, você vai ficar aí no centro, então eu vou contra-atacar aí mesmo, né? Cavalo por D5 e E por D5. Então aqui, ó, e então o Alexander segue jogando F4. Então nós vemos aqui, ó, as brancas com uma clara vantagem de desenvolvimento na ala do rei, enquanto que as negras têm muito espaço na ala da dama, né? Então isso aqui, ó,
é nítido. Então, são ataques em locais diferentes do tabuleiro. Então, quem chega primeiro, em geral, tem vantagem, né? Então, Fabiano seguiu jogando com B4 e seguiu aqui o Alexander com E4. D4. Então, você vê, ó, os dois estão fazendo ganho de espaço para mobilizar suas peças próximo ao rei adversário. E aqui o Alexander joga E5. Né? Você vê que o ataque do Alexander parece que está meio lento, né? E isso acaba sendo penalizado em algum momento. E aí as negras jogam então B6, cavalo em B6. Já começa a passar as peças ali para onde ganhou espaço. Né? Nós vemos aqui então que vai chegar. O ataque do Fabiano está próximo de acontecer. Né? E aí entrou então peão em E6. Peão E6. E agora? O que a gente faz? Eu que sou capivara, o meu reflexo aqui é ou capturar esse peão aqui, né? Capturar o peão de E6, ou avançar o peão para F6, né? Para parar o avanço desse peão. Só que isso tudo é um erro, né? Qualquer movimento que eu faça aqui com esse peão aqui de F7, a dama dele está entrando aqui. E aí parece que tudo começa a fazer sentido, né? A dama dele entra aqui em G6, o bispo daqui um pouco está passando também. Então, você vê que uma posição que a princípio não estava acontecendo nada, começa a acontecer tudo muito rápido. Né? Então, roque de alas opostas normalmente é assim, um tempo vale muita coisa. Então, Fabiano não quis nem saber, jogou dama D5. Dama D5, bom, não tem muito o que fazer, rei no centro, jogou E por F7 cheque. E aqui, gente, vocês vão aprender uma coisa que é muito legal, tá? O Fabiano não capturou o peão, ele jogou o rei em F8. Por que ele não capturou? Porque ele vai usar esse peão aqui adversário como escudo. Né? Então você vê que esse peão aqui, ó, ajuda a proteger o rei, por incrível que pareça. Né? Os cheques, tudo fica mais difícil porque esse peão é um peão seu. Né? Você não consegue capturar esse peão. Então ele usou esse peão como escudo. Muito legal essa técnica. E aí, então, continua a expansão, né? O Alexandre tem que tentar achar um outro ponto de ruptura ali pro rei adversário. E ele joga com H4. Né? Jogando H4, agora que começa. Né? Fabiano Caruana joga dama por A2. Dama por A2 e já começa a desmoronar toda a defesa aqui das brancas. Né? E aí a gente fica se perguntando, mas por que ele não defendeu, em vez de jogar H4, ele não podia simplesmente jogar aqui um B3? Pode, mas o que acontece? É inevitável. Quando você está fazendo ataque em alas opostas, quanto mais você mexe na sua ala, mais você cria pontos de contato para o adversário. Então aqui, o Fabiano provavelmente seguiria com esse peão avançando e criaria novas roturas e abriria a coluna para a torre. Então, o Alexander, as brancas não viram um mate aqui. A princípio parece que está tudo defendido e ele apostou que esse ataque não teria grandes consequências. Mas não sou eu jogando de negras, né? É o Fabiano Caruana e ele, vocês vão ver o que ele aprontou aqui daqui para frente. Então ele tomou, né? Ele foi lá e tomou o peão de G6, porque ele tem que fazer alguma coisa, né? Se ele ficar só assistindo, o Fabiano vai amassar ele aqui, né? E aí o Fabiano começou, jogou B3. B3 começa a ter uns temas de mate aqui, né? Então, o que as brancas fizeram? Abriram um respiro, né? Para o rei poder escapar. E aí seguiu com C4. C4 é um lance que parece inofensivo, parece que pendura esse peão aqui, né? Porque a torre está ameaçando aquele peão, né? E ele joga aqui. Mas a ideia, vocês vão ver qual que é. Então, torre por cavalo. Então, cavalo em A4, ameaçando tomar o peão de B2, né? E aí com grandes consequências, né? Vamos ter dois peões aqui, praticamente na cesta, na cara do rei, tudo aberto, né? Torre passando aqui, né? Terrível, terrível a posição das brancas, muito difícil de defender aqui. E aí nessa posição, ele voltou a dama, que é troca de dama, que é trocar.
né? Agora é hora de trocar, porque essa dama do Fabiano aqui está muito perigosa nessa posição. E aí que veio. Lembra aquele peão que andou aqui? Olha para aqui que ele era. O Fabiano jogou bispo em A3. Esse é aquele lance que eu nunca vou conseguir achar numa partida. Né? E é por isso que a gente não está lá jogando o Tata Steel. Né? E aí o que acontece? Aqui é o seguinte, se joga peão por bispo, se joga peão por bispo, que não foi o que aconteceu na partida, né? Aí vai seguir não com dama por, e nem dama capturando bispo aqui, e nem dama capturando, vai seguir com B2. Terrível. Ó, B2 está defendido pelo cavalo e pela dama, então não pode capturar. E aí o rei vai ter que andar para onde? Para não pendurar a dama, o rei vai andar aqui para C2. E aí vem dama B3. Tem o peão aqui defendendo a dama. A dama mais uma vez tem que andar para a única casa que tem, que é essa. E aí aqui, dama C3 cheque, rei vai para E1 e aí dama por D4 cheque ainda. Então aqui a gente vai ter uma posição em que o Fabiano tem qualidade a mais, um peão na sétima, um outro chegando na sexta, o rei exposto, a torre passando e o cavalo dando mate. Então aqui já era, né? Aqui não tem nem muito como o que defender aqui nessa posição. Então não foi isso que aconteceu, mas isso que aconteceria se tomasse aquele bispo. Por isso que nessa posição, depois de bispo, foi feito dama por dama, né? Foi feito uma dama por dama, peão por A2, e aí aqui foi jogado dama C2, rei C2. Por que rei C2? Porque aqui é o seguinte, se as negras jogarem aqui dama promovendo, é um erro, porque vai ter bispo em B4 cheque, bispo por B4 e torre por... E aqui, por mais que a gente tenha aqui o Fabiano com uma peça a mais, um cavalo a mais, as brancas têm muitos peões, né? Então aqui ainda é um jogo muito difícil de se ganhar, né? Vendo tudo isso, Fabiano não quis dar chance. Fabiano é assim, ele, na hora que ele tem a oportunidade, ele esmaga. Então ele jogou torre B8. Torre B8 é complicado. Ele já começa a defender aqui, ele corta o rei, né? Terrível, né? E aqui, então, as brancas seguiram com torre cheque para desviar a torre adversária aqui e peão por bispo, né? A ideia é a mesma, se promove, bispo cheque, torre toma, né? Nessa situação, então, as brancas jogaram o quê? C3, as negras jogaram C3 para cortar essa diagonal do bispo. E aí aqui as brancas começam a ficar sem planos, né? E aí cometeu um erro, jogou bispo em G3, um erro terrível, que vem com torre cheque, rei em B3 e cavalo em C5. E aqui nessa posição as brancas abandonaram, né? Aqui não tem mais muita esperança, né? A gente tem um bispo caindo aqui, a gente tem um peão promovendo, se captura tem cavalo cheque, né? Cavalo cheque, o rei vai ter que andar, independente de onde o rei andar, tá caindo aqui, e o duro que cai aqui ainda dando duplo nas duas peças. Então, ó, terrível, né? Posição infelizmente totalmente perdida, né? E aqui a gente vê mais uma vez como o Fabiano ele é terrível para jogar partidas pensadas, ele é muito forte, né? Olhando aqui o relatório da partida, para a gente ver, nós vemos que a precisão dos jogadores é impressionante, ó. Você vê o Alexander Donchenko, que atacou, tentou fazer um ataque no Fabiano Canano, teve 91% de precisão e o Fabiano teve 99,2%. Impressionante. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e é isso aí, um abraço, boa capivarada para vocês aí.